Felipe, anote aí na sua agenda 2 de agosto de 2121. Quando chegar nessa data, a gente pode cobrar alguma coisa. O governo impõe um sigilo de 100 anos sobre as informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto emitidos em nome de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente. Em documentos enviados à CPI da pandemia, a Presidência da República informou a existência dos cartões que dão entrada à sede administrativa do governo federal. A revista Cruzoé ainda tentou obter outros dados, mas a Secretaria-Geral da Presidência impôs o tal sigilo. O argumento foi que as informações dizem respeito, aspas, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos familiares do presidente da República. A decisão ainda cabe recurso. Pois é, pedido que foi feito pela Lei de Acesso à Informação. Aí eu estava até lembrando aqui, que eu tinha lido dias atrás, que o Estadão fez uma reportagem grande com o título "Sob Bolsonaro, a corrosão do Estado e das liberdades individuais". E tem lá uma lista de ataques à democracia, cujo primeiro item é restrição à Lei de Acesso à Informação, a LAI, permitindo, LAI são as iniciais de Lei de Acesso à Informação, permitindo sigilo eterno de documentos públicos. Aí tem lá as consequências. Um decreto com a proposta acabou cancelado, a MP, a medida provisória, caducou sem votação, mas o parecer segue sendo usado. Então, você tem esse item entre vários outros. Repito, uma restrição de acesso à informação que fica clara com a decretação do sigilo de 100 anos dos crachás de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, Jair Bolsonaro, presidente da República. E eles transitando no Palácio do Planalto. É o vereador federal, como eu estava lembrando aqui na abertura, esse caso único. Isso é vida íntima? Não. Isso é trânsito de figuras públicas remuneradas com dinheiro dos pagadores de impostos em estruturas públicas sustentadas pelo dinheiro dos pagadores de impostos. A transparência é fundamental. Mas toda hora se tem esse tipo de argumentação. Não, em nome da segurança nacional, em nome disso, daquilo, se falta com a transparência, ao mesmo tempo que se cobra lá do outro lado. No caso do sistema eleitoral, por exemplo, se finge cobrar, porque já falei, eles querem tumultuar. Se quisessem a transparência, estavam avançando no debate, estariam dialogando, debatendo racionalmente com pragmatismo. Então, eles fazem de tudo para restringir o acesso à informação. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu não consigo deixar de falar a respeito disso. A CPI da pandemia está aí pedindo, pelo menos foram as notícias aí nas últimas horas, no último dia, quebras de sigilo da CLAC, envolve uma emissora, inclusive, e a CLAC, que eu chamo, são esses blogueiros de crachá e suas variações, para ver financiamentos obscuros por parte do governo, seja por meio da SECOM, seja por meio de estatais, para desinformação durante a crise sanitária. É óbvio que o caminho natural para se descobrir essas coisas seria pela Lei de Acesso à Informação. Essa que o bolsonarismo tenta restringir, vocês entendem? Quando os blogs sujos, uma expressão que foi cunhada pelo José Serra, talvez seja o único legado aí, pelo menos semântico, que o Serra deixe no debate público, seja esse. Blogs sujos petistas foram desmascarados no sentido de que um jornalista do UOL, pela Lei de Acesso à Informação, conseguiu revelar em público os valores de verba de publicidade federal que os blogs sujos petistas, que faziam propaganda petista e atacavam jornalistas independentes, como eu, inclusive, os valores que eles estavam recebendo. Eu ajudei a divulgar, 2015, tem lá a minha postagem, quando eu era colunista da Veja, quanto você paga pelos blogs do PT. Dos beneficiados me processou, inclusive, perdeu. Enfrentei petista na justiça também, como enfrento os bolsonaristas. E aqueles dados, repito, foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação depois de muitos anos do petismo no poder, sem as pessoas que estavam sendo informadas saberem que aquela turma estava sendo irrigada com dinheiro público. Então,
O que a CPI da pandemia poderia fazer, é claro, ela está certa em cobrar transparência, talvez o caminho é que seja outro. É tentar desvendar as planilhas da SECOM, das estatais, para ver se eles estão irrigando a desinformação de interesse para o bolsonarismo e que resultou em danos para a sociedade, para a saúde pública, para a saúde e para a vida do povo brasileiro. Em primeiro lugar, é essa a atitude. A quebra de sigilo é um recurso último, claro. Em alguns casos, a gente já vê aí alvos de várias investigações, da Polícia Federal, inquéritos antidemocráticos que resultaram naquela abertura de investigação depois pelo ministro Alexandre de Moraes, mantendo a mesma delegada, Denise Ribeiro. Já tratei desse caso aqui. Então você já tem mais elementos, mais indícios. A gente precisa avaliar exatamente, e ainda vai vir à tona aí nos próximos dias, o conteúdo desses requerimentos, as fundamentações, mas já estão sendo alvos de crítica, claro. E é preciso tomar cuidado com os caminhos, porque a transparência é necessária. É necessário, sim, que venha à tona. E a turma não diz. Pelo contrário, às vezes, a turma nega aquilo que depois se descobre como verdade, como foi o caso dos blogueiros de crachá. E eu já escrevi várias vezes a respeito disso. Então, voltando aqui ao caso, o bolsonarismo sonega a informação para a sociedade, seja em relação à mídia aliada, seja em relação ao trânsito dos filhos do presidente, nas reuniões, inclusive, de interesse público que ditam os rumos do país. Carlos Bolsonaro apareceu num relato da CPI da pandemia como presente numa reunião com representante de farmacêutica. Então essas coisas precisam ser expostas. O cidadão brasileiro, no fundo, ele é chefe dos políticos. É ele que paga o salário desses políticos. E ele precisa cobrar transparência, precisa exercer a sua vigilância. Então tá aí toda a contradição bolsonarista, porque o bolsonarismo como um todo, ele sempre está disposto a fazer aquilo que é melhor para ele, aquilo que é mais conveniente. Então, se é mais conveniente esconder isso aqui, porque a revelação causaria danos à popularidade bolsonarista, eles vão lá e não tem a menor cerimônia em impor sigilo de 100 anos. Agora, se for para acusar a falta de transparência por causa de uma insistência dos outros num sistema que eles questionam, mesmo que eles não deem a solução exata para uma maior transparência e nem queiram se aprofundar no debate, eles fazem. É duplo padrão o tempo todo.